A Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia como revelação divina. Bom, meu nome é Vitor, eu estou gravando esse vídeo depois de um bom tempo sem postar nada nesse canal. Estou gravando aqui do calor e do caos que é o centro da minha Goiânia, porque Deus me livre, eu espero que inclusive esses ruídos lá de fora não atrapalhem a gravação desse vídeo. E eu gravo isso aqui depois de gastar um tempinho estudando bibliologia, depois de gastar um tempinho pesquisando e lendo um pouco sobre a Bíblia em si. Esse processo de canonização, tradução, a influência da Bíblia ao longo da história nas diferentes culturas, a forma como esses textos foram compilados e conceitos básicos que circulam toda a narrativa bíblica. E eu separei um ponto aqui que talvez seja interessante para você que por algum motivo caiu nesse vídeo, por algum motivo estava pesquisando sobre isso e chegou até esse canal, que é a Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia como única e suficiente palavra de Deus. Porque qual que é a grande questão aqui? A Bíblia é um livro importante. Inegavelmente, a Bíblia é um livro importante não apenas para o âmbito religioso, não apenas para nós como religiosos. A Bíblia ela é importante para a história do mundo. Então, o nosso mundo como um todo ele foi influenciado pela Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Todos os estados ocidentais, em sua formação, de alguma forma, foram influenciados pela Bíblia. As constituições, os tratados, o ideário que nos cerca, tudo isso foi influenciado pela Bíblia, o conceito de direitos humanos. E nós temos essa influência muito forte, é por isso que a Bíblia é muito utilizada em meios acadêmicos. Então, principalmente na área das humanidades, a Bíblia ela é um objeto de estudo muito presente nas faculdades de História, Sociologia, Antropologia, Filosofia, porque entende-se essa importância da Bíblia. Da mesma forma que no âmbito religioso, essa importância continua e cresce. Não apenas no espectro cristão ali, não apenas para nós como cristãos, só que até mesmo fora do cristianismo, nós temos esse valor divinal atribuído à Bíblia. Alguns vão chamar a Bíblia de uma profecia importante, outros vão chamar a Bíblia de uma sabedoria que transcende aquilo que é natural, aquilo que é humano, mas em diferentes meios, ciclos religiosos, nós encontramos essa atribuição de valor divinal à Bíblia. E a grande diferença, a grande questão aqui é que para nós cristãos, a Bíblia é muito mais que isso. Então, não é que a Bíblia é simplesmente um objeto de estudo acadêmico importante, até porque a Bíblia não se propõe a ser isso. A Bíblia pode ser utilizada em meios acadêmicos, a Bíblia deve ser utilizada em meios acadêmicos, só que essa nunca foi a proposta da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para tal. Da mesma forma que a Bíblia é sim um livro de sabedoria divina. Então, a Bíblia é um livro de sabedoria para nós humanos, que nos ensina a boa forma de viver, a forma correta de viver, e o texto de Provérbios deixa isso muito claro. Mas, além dessas duas coisas, para nós cristãos, a Bíblia é muito mais. A Bíblia é algo que vai além e vai muito além, porque nós consideramos a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia como palavra de Deus e como única e suficiente palavra de Deus, iniciando pela Bíblia como palavra de Deus. Então, quando nós dizemos, nós cristãos, falamos que a Bíblia é palavra de Deus, o que nós estamos dizendo é que nós cremos que a Bíblia é uma coletânea ali de livros menores que foram escritos em diferentes períodos da história por diferentes pessoas, em diferentes culturas, só que todas elas influenciadas pelo próprio Deus, inspiradas pelo próprio Deus, de tal forma que aquilo que estava sendo registrado era o que Deus queria comunicar a toda a humanidade. Comunicar sobre o mundo, sobre ele, sabedoria, ordenanças, profecias,
tudo de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia não é um conhecimento exaustivo sobre o mundo, a Bíblia não é um livro de conhecimento exaustivo sobre Deus, mas a Bíblia é a revelação divina daquilo que Deus quis revelar ao homem. Então é a palavra do próprio Deus que foi comunicada a nós, aquilo que Deus em sua soberania quis falar a nós e ficou ali registrado por esses homens e também preservado de acordo com a providência de Deus. Em sua providência, todos esses registros, todos esses escritos foram preservados em sua totalidade para que mais tarde eles fossem compilados nisso que nós chamamos de Bíblia, que é essa coletânea de todos os livros, Isaías, Gênesis, Êxodo, Levítico, os Evangelhos, as Epístolas, o livro de Apocalipse. Então nós temos esse entendimento da Bíblia como palavra de Deus, o próprio Deus falando a nós, o próprio Deus comunicando a nós como a sua criação, como a humanidade, como seus filhos, como o seu povo. E além disso, uma especificidade do cristianismo, que é o protestantismo, atribui um valor maior ainda à Bíblia. Porque para o protestantismo, a Bíblia não é apenas palavra de Deus, mas, além disso, ela é a única palavra de Deus. Então, ela é a única e suficiente palavra de Deus. E é daí que vai surgir o sola escritura, que foi esse preceito tão básico da reforma protestante, das reformas religiosas, que é somente a escritura como regra de fé, somente a escritura como fonte de sabedoria, somente a escritura como meio de conhecimento para Deus e para as coisas importantes da vida. E aí nós temos a Bíblia como essa única verdade absoluta, como a forma que Deus escolheu comunicar ao seu povo e essa como a única forma absoluta de comunicação entre Deus e a humanidade, que é diferente do catolicismo. Então, quando nós vamos estudar o catolicismo, nós percebemos que o catolicismo romano, ele traz essa equiparidade entre Bíblia e tradição. Então, para o católico romano, a tradição ela é tão importante quanto a Bíblia. A tradição ela é tão autoritativa quanto a Bíblia. E isso fica muito claro em diversos documentos da Igreja Católica, como, por exemplo, o Dei Verbum, a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina, que é um documento extremamente recente, um documento de 1965, logo ali, que foi promulgado pelo Papa Paulo VI, se eu não me engano, era o sexto, e esse documento ele deixa muito claro essa equiparidade entre Bíblia e tradição, de tal forma que ambas são autoritativas, ambas podem ser regra de fé, uma precisa concordar com a outra de tal forma que elas ficam ali entrelaçadas. Então, se há discordância entre uma delas, existe um provável erro que vai ser resolvido pelo magistério da igreja. E aí é o magistério da igreja que é a interpretação definitiva que vai resolver esse problema. Então nós temos essa visão católica romana, nós temos essa visão por parte do catolicismo, e aí a reforma protestante vem para romper com isso. Ela fala o seguinte: olha, a tradição é sim importante, que é outro erro histórico, outro erro de algumas denominações evangélicas ao desprezar e menosprezar a tradição. Perceba, em momento nenhum a sola escritura nega a importância da tradição. A tradição é sim importante, tem até um livro por aqui, não sei se está ali, se está aqui atrás de mim, enfim, tem um livro aqui em casa que se chama O Resgate, Os Batistas e o Resgate da Tradição Cristã, que é uma sequência de artigos que foram publicados como livro pela Pronobis. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso eu encontre na Amazon. E esse livro, ele gasta a introdução dele ali, ele investe a introdução dele exatamente para deixar isso muito claro. A reforma protestante, o protestantismo, o que nós entendemos como evangélico, as denominações evangélicas não são
e nem devem ser movimentos de descarte, de menosprezo à tradição. A tradição tem sim a sua importância. Então a tradição ela deve sim ser considerada, mas nunca com o mesmo nível de autoridade que a Bíblia, porque verdade absoluta é apenas a Bíblia. Forma absoluta de comunicação entre Deus e o homem é unicamente a Bíblia. E a Bíblia deve colocar em prova todas essas coisas. Se não é coerente com a Bíblia, tudo deve ser descartado. Aí sim, quando a tradição não é coerente com a Bíblia, aí nós descartamos a tradição. E aí talvez você pode me falar que isso é algo muito comum do protestantismo, que isso foi algo que veio junto com a reforma protestante. Não. Desde sempre, a igreja enxergou a Bíblia dessa forma. O protestantismo foi apenas um resgate a essa forma de enxergar a Bíblia como autoridade final, única e absoluta. Quando nós pegamos, por exemplo, Agostinho de Hipona, na carta que Agostinho de Hipona vai escrever a Jerônimo, salvo engano, e nessa carta, Agostinho de Hipona, ele diz claramente que estava convencido de que a Bíblia era a única e suficiente palavra de Deus, que todos os outros escritos poderiam até ser importantes para uma coisa ou outra, mas a palavra de Deus era um único documento completamente confiável para ter-se como regra de fé, como regra de santidade. Então perceba, nós estamos falando sobre Agostinho de Hipona, nós estamos falando sobre um santo católico, nós estamos falando sobre alguém que veio antes da reforma protestante, mas ainda assim já carregava essa visão que sempre foi uma visão comum à igreja, que sempre foi uma visão comum aos cristãos desde sempre. E fugindo disso é que surgem as heresias, inclusive no meio evangélico. Então, fugir disso é se unir a uma heresia, é sair daquilo que é basilar para o cristianismo, é sair daquilo que é único para o cristianismo. Quando você começa a negar isso, você está criando uma nova religião que é diferente do cristianismo. É por isso que nós vamos chamar as denominações que negam esse preceito básico de seitas. Nós não os consideramos como igrejas verdadeiras, mas nós os denominamos como seitas. Por exemplo, o adventismo. Quando o adventismo vem e diz que os escritos de Ellen White são tão importantes quanto a Bíblia, e nós temos aquele vídeo clássico, que inclusive se tornou meme, de um pastor de uma igreja adventista dizendo que quem não lê pelo menos um livro de Ellen White por ano está com um pezinho no inferno. Perceba o quão grave é isso. Você está atribuindo valor salvífico que confere unicamente a Bíblia para um escrito de um terceiro, para um escrito da Ellen White, da suposta profetisa. E aí quando você equipara a Bíblia com qualquer outro escrito, que é a mesma coisa que os Mormons faz quando eles propõem um novo evangelho, o evangelho de Jesus nas Américas, quando você equipara qualquer outro escrito com os escritos divinos, com a Bíblia, você está cometendo o mesmo erro que o catolicismo romano, quando ele equipara tradição e Bíblia. E é por isso que nós fugimos disso. A Bíblia é única, absoluta, suficiente. Ela não precisa ser completada por um evangelho novo, ela não precisa ser adicionada, ela também é inteiramente importante, ela não pode ser excluída, mas a Bíblia em sua totalidade e unicamente a Bíblia. Aí você pode falar, mas os presbiterianos, eles dão muito valor aos documentos históricos, os batistas, eles dão muito valor aos catecismos, aos pactos e às declarações de fé, e isso é completamente verdadeiro, porque todos esses documentos históricos possuem importância gigantesca, e eles não devem ser desconsiderados. Novamente, nós voltamos lá para aquela discussão de tradição. Então, não, esses documentos eles não devem ser desconsiderados. A grande questão aqui é que, se nós começarmos a equiparar os documentos históricos com a Bíblia, aí nós teremos um problema. Aí nós estaremos ganhando características de seitas. Mas não é isso que nós fazemos. Então a Bíblia ela é única e suficiente, nós utilizamos a tradição, nós utilizamos esses documentos históricos como
auxiliares, só que a Bíblia é sempre a verdade absoluta. Inclusive, se esses documentos históricos negarem qualquer coisa da Bíblia, nós desconsideramos o documento histórico, porque a Bíblia sim é absoluta, não os documentos históricos, não a tradição. Ah, mas da onde você tira isso? Ah, mas da onde surge essa ideia? Da própria Bíblia. Então, se nós entendemos que a Bíblia é palavra de Deus, a Bíblia ela é suficiente para julgar ela mesma, porque é o próprio Deus se comunicando conosco. Então, se a Bíblia diz que ela mesma é suficiente, não é um livro que está se autodefendendo, mas é o próprio Deus que está comunicando a nós de que a Bíblia ela é única e suficiente. A própria Bíblia ela vai nos apontar desse jeito. Talvez a sua questão seja, olha, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não acredito que a Bíblia ainda é palavra de Deus, talvez eu até acredite que a Bíblia em algum momento foi palavra de Deus, só que ao longo do tempo ela foi adulterada e por conta disso eu acho que o que nós temos em mãos hoje não é a palavra de Deus. Beleza, isso é uma discussão também viável que nós não teríamos tempo para discuti-la aqui nesse vídeo. Eu recomendaria talvez você ler algumas coisas a respeito. Timothy Ward, com Teologia da Revelação, é excelente. Então, Deus falou na língua dos homens, do Paulo On também, trata muito bem sobre esse assunto. Então, você poderia ler esse material e eu até poderia gravar um vídeo sobre isso futuramente, mas a primeiro momento, já tendo isso por vencido e chegando ao entendimento de que a Bíblia é palavra de Deus, a Bíblia é o próprio Deus se comunicando com a gente. E se a Bíblia é o próprio Deus comunicando com a gente, quando a Bíblia diz que ela por si só é suficiente, ela não diz isso como um livro que defende a si mesmo, mas é o próprio Deus defendendo esses escritos inspirados por Ele mesmo como a palavra única e suficiente. Eu me lembro do escritor de Hebreus, por exemplo, que logo no primeiro capítulo ele vai dizer que anteriormente Deus falou conosco por diversas formas, através dos profetas, só que nos últimos dias ele falou conosco de uma forma superior, que é o próprio Filho, e nos últimos dias falou conosco pelo Filho. Inclusive, alguns comentaristas vão apontar que no original, por conta do auristo, esse falou é um falou definitivo, é um falou conclusivo. Deus não precisa mais se comunicar de outras formas, porque tudo que ele queria falar já está revelado. Então, esse é o sentido que, inclusive, nós vamos carregar lendo esse versículo no original. Então, perceba, a Bíblia ela se apresenta a nós dessa forma. E aí eu tenho um amigo que ele é espírita, e aí conversando recentemente sobre isso com ele, ele falou o seguinte para mim, mas isso é ter a mente muito fechada, eu tenho uma mente mais aberta, que vai além da Bíblia, porque os espíritas eles utilizam a Bíblia, só que eles utilizam coisas além da Bíblia. E aí ele até fala isso, ok, isso aí é ter uma mente muito fechada, a Bíblia é importante, só que nós podemos ir além da Bíblia para conhecer mais. E a grande questão é que quando a Bíblia se apresenta como o próprio Deus se apresenta como verdade absoluta, o que Deus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, ele se apresenta como um caminho exclusivo e único. Então, esse entendimento que filosoficamente a gente chamaria de conhecimento dogmático, é um conhecimento decisivo, um conhecimento absoluto, inquestionável. Toda a narrativa bíblica se apresenta dessa forma. O cristianismo se apresenta dessa forma. A relativização de conceitos cristãos é pauta do liberalismo teológico. Então, realmente, o próprio Jesus se apresenta como único caminho, única verdade, única fonte de alcançar a vida. O próprio Jesus se apresenta dessa forma e criar esse conhecimento dogmático, seguir esse conhecimento dogmático, não é sinônimo de tolice ou burrice. A filosofia dogmática, o conhecimento dogmático não necessariamente é tolice. Eu sei que está em alto relativismo e
o inteligente é aquele que relativiza todas as coisas, mas não, algumas coisas elas são basilares, algumas coisas elas são básicas e elas precisam ser mantidas como absolutas porque elas são. E uma das coisas absolutas a Bíblia é a palavra de Deus. E não é que a Bíblia é a palavra de Deus que precisa ser acrescentada e com auxílio de alguma outra coisa, mas a Bíblia é a palavra de Deus absoluta. Eu ajudei você em alguma coisa? Esse vídeo foi por algum motivo importante? Que bom, espero que tenha sido. Acho que ele ficou bem longo, mas foi bom gravar ele. Se você gostou, deixa like aí, inscreve no canal, eu vou tentar gravar mais coisa em 2025. É nóis, beijo, abraço, tchau.